do Senado de votar aqueles projetos que visam frear a alta dos combustíveis. Amanhã teremos mais uma tentativa, o aumento de preços que é pressionado por todas essas tensões da guerra da Ucrânia. Repórter Túlio Amanso está de volta por aqui, vai conversar agora com o relator dos projetos, o senador Jean Paul Prats, e a gente vai acompanhar direto de Brasília. Boa tarde para você, Túlio, boa tarde para você, senador. Oi, Bel, boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha no Band News TV. Senador Jean Paul Prats, relator desses dois projetos de lei, mais uma vez nos recebendo em seu gabinete, de forma muito gentil. Bel, pode ficar à vontade para uma intervenção no momento que você quiser. O senador não te escuta, mas eu te ouço, então você faz a pergunta, eu passo para ele. Senador, a Bel acabou de falar ali que já foram 2 vezes quase lá, quase projetos digamos, apreciados pelos pares, mas não houve sucesso. Agora, amanhã, a expectativa é que ocorra. De lá para cá, desses adiamentos para cá, muita coisa mudou já, né? A situação, o brasileiro já encontrava um combustível caro, hoje continua caro, mas já está em defasagem, né? De que forma, agora, o senhor acredita que, diante desse cenário de guerra, de mudança no preço, o barril do petróleo agora está batendo mais de $130. Esses projetos ainda eles vão surtir o efeito prometido? Obrigado pela participação mais uma vez. Com certeza. Olá, Isabel, a todos que nos assistem à Band News. Olha, na verdade, a consistência é a alma desse processo, porque as ferramentas que foram aventadas e, na verdade, concebidas ao longo desses últimos 4 meses, hoje nós fizemos agora, você chegou aqui, a gente estava terminando, a 43ª reunião técnica sobre os dispositivos que nós estamos apresentando. São 2 projetos de lei, lembrem, nas dimensões federal e estadual. E o principal deles não se refere a imposto, se refere justamente à estabilização do preço principal na porta da refinaria e no terminal de chegada de produto importado. Ora, a consistência disso, o ferramental, ele é válido para crises maiores ou menores. Basta definir exatamente qual é o seu alvo, quanto você quer de desconto na bomba, de preço de redução na bomba ou de estabilização, e quanto você tem disponível para colocar na conta de estabilização. Então, é como se fosse realmente um modelo matemático financeiro que você ajusta quanto quer como meta e coloca carga na conta para cumprir aquela meta. Não mudou nada nesse aspecto. Do ponto de vista estrutural, continua a mesma coisa. São desonerações fiscais federais e estaduais, as estaduais administradas autonomamente por cada um dos governadores e pelo CONFAS, as federais administradas pelo Executivo Federal e a conta de estabilização alimentada por recursos extraordinários recebidos pelo Estado brasileiro durante a alta do preço. Então, nós temos um projeto, para quem pegou aqui meio que o bonde andando, a gente não falou dos projetos antes, temos um projeto que fixa o valor do ICMS, né, entre os estados, temos um outro que cria uma conta de compensação. Como é que está essa negociação nesse período? Na semana passada, aliás, na semana anterior à semana do Carnaval, quando o projeto ficou para ser analisado com mais tempo, os senadores pediram isso, muito foi falado que até o governo também, muito foi falado que até os governadores estavam pressionando. Houve muita conversa, muito diálogo de lá para cá, que leva o senhor a crer que amanhã eles serão votados e o senhor também crê que eles irão passar? É bem importante que se diga em relação ao PLP 11, que é esse que trata do ICMS, que o Poder Legislativo Federal e também o Poder Executivo Federal não podem mandar nos governadores. Eles têm autonomia quanto aos impostos que lhe dizem respeito. É bom lembrar que o ICMS, e o do combustível não é exceção, é o imposto mais importante que um governador tem na sua arrecadação. Alguns estados chegam a depender em até 20%, 25% na sua arrecadação do ICMS em combustíveis. Então, o que nós estamos fazendo no PLP 11, que é um projeto que já vem da Câmara, né, é tratar dessas ferramentas, colocar uma alternativa de uma alíquota diferente, que é uma alíquota fixa em reais por litro, mas nós não estamos fixando a alíquota para o governador, nós estamos forçando os governadores a usar a alíquota número fixo que a gente quer, que a gente não pode fazer isso, mas ele está dando esse ferramental.
No caso do governo federal, que é o outro projeto, aí sim, nós temos uma conta de estabilização, que também a gente não fixa meta, nem quanto vai botar na conta, mas a gente diz como ela funciona e de que fontes ela se alimenta. E a lógica desse negócio é bacana pelo seguinte, porque você primeiro, numa situação de crise como essa, de guerra e até de uma subida de preços que já estava acontecendo, que já estava penalizando o Brasil antes mesmo da guerra, você pega recursos extraordinários que o Estado brasileiro oferiu, por exemplo, os dividendos da Petrobras foram distribuídos para a União, não afeta os privados, mas os da União, foram estratosféricos, foram excepcionais. E eles foram excepcionais por quê? A Petrobras fez alguma coisa de mágico, de novo? Nada, nada. Simplesmente, o óleo que ela exporta aumentou de preço terrivelmente e o combustível que ela vende para nós está dolarizado e sofre ajustes a tempo real, ou seja, ela não perde dinheiro nisso. Então, na verdade, esse lucro excepcional, quando distribuído para a União, o justo é que ela devolva uma parte disso para os cidadãos brasileiros na forma de redução de preço, de conforto maior nesses preços durante uma crise como essa. Outras receitas também do governo, que dependem do preço internacional do petróleo, são os royalties, participações governamentais na indústria do petróleo, tudo que tem a ver com o preço do petróleo a gente colocou lá como fonte possível dessa conta de estabilização. Caberá ao governo, de posse desses instrumentos, usá-lo convenientemente. Isabel Mega, está contigo. Pode fazer sua pergunta que eu passo para o senador. Vamos lá, então. É uma pergunta longa aqui. O Túlio resume para mim aí para o senador. Já acompanhei discursos do senador no plenário do Senado. Ele já deixou bem claro que os dois projetos eles têm que ir juntos, né? Não dá para aprovar um sem ter o outro. Mas o Palácio do Planalto não entende da mesma forma. O Palácio do Planalto não gosta da ideia dessa conta de estabilização, né, Túlio? Mas gosta da ideia do ICMS. Os governadores aqui não gostam muito. Do outro lado, queria saber como é que esses projetos conversam com as ideias atuais do Palácio do Planalto, de congelamento de preços, de subsidiar de alguma forma, seja a própria Petrobras entrando nisso, os acionistas entrando nisso, essas discussões sobre os aumentos que são esperados. Esses projetos, eles só andam juntos, então? Eles andam juntos com a proposta que está na mesa de negociações agora do Planalto? Então, eu vou até complementar a sua pergunta, porque neste momento, senador, tem uma reunião rolando no Planalto, né? Ministro da Economia, tem uma lista aqui de quem está participando, é muita gente. Paulo Guedes, Bento Albuquerque, o Ciro Nogueira, o Roberto Campos, presidente da Petrobras, tem muita gente reunida nesse momento no Palácio do Planalto. Os dois projetos que o senhor é relator, o senhor costuma dizer que eles caminham juntos. Paulo Guedes não gosta nada da conta de compensação. O governo é a favor do ICMS fixo. Já os governadores não curtem a ideia Dá para seguir de forma separada esses projetos, vai que um passa, o outro não. E se há um diálogo, uma conversa entre o que está sendo discutido neste momento, lá no Palácio do Planalto, algumas coisas a gente sabe. Petrobras está pensando em absorver, o governo está pensando em absorver este aumento e não passar para o consumidor. Falta combinar com os russos, né? Perdão pelo trocadilho desse momento, mas é que falta combinar com os russos, no caso, os próprios diretores da Petrobras, saber se eles aceitam isso. Então, como é que está isso? Vai andar se passar só um projeto? Anda? Isso faz um diálogo com o que o governo está querendo? Em que pé que está? Houve conversa sobre esse sentido? Olha, eu, como relator aqui desses dois projetos, tenho estado em contato com interlocutores do Ministério da Economia, do Ministério de Minas e Energia, constantemente e aberto a esse diálogo. Em relação a essa solução que de ontem para hoje parece que o presidente mandou a turma arrumar, eu não estou a par. Então, assim, eu só acho estranho que só agora, 4 meses depois de que esse projeto começou, pelo menos o da conta de estabilização começou na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, lá em novembro do ano passado, a tramitar, e o PLP, por sua vez, lá na Câmara dos Deputados, agora o governo resolveu dar um ultimato de 24 horas para essa turma toda encontrar uma solução que, na verdade, já é resultante das 43 reuniões técnicas que eu acabei de mencionar no início da entrevista, e que nós já fizemos um trabalho exaustivo aqui
para chegar à conclusão dos instrumentos ideais e da forma que eles têm que ser apresentados. Porque, como eu disse, você, por exemplo, não pode impor alíquotas aos governadores. Você estaria ferindo a Constituição e ferindo de morte o próprio projeto de lei, porque eles dobram a esquina aqui, vão ali no STF e anulam o projeto. Então é a mesma coisa que enxugar gelo. Você tentar impor uma alíquota ou impor prazos aos governadores para eles baixarem imposto é uma questão completamente inócua do ponto de vista legislativo federal e do ponto de vista executivo federal. Você pode fazer discurso para as câmaras, mas você não vai absolutamente ter efeito nenhum, porque o próprio terceiro poder, que é o Poder Judicial, vai anular aquilo ali. Agora, as ferramentas do jeito que nós apresentamos, depuradas, filtradas, agregadas e aprimoradas, inclusive pelas inúmeras emendas dos próprios parlamentares e pelos grupos de trabalho que nós formamos, que vão desde trabalhadores até sindicatos laborais, sindicatos empresariais, associações setoriais, a própria Petrobras, os próprios operadores, refinadores, importadores, enfim, todo o setor, exploração e produção também, nós achamos que chegamos a um pacote muito consistente, aplicável, claro que não ideal, do meu ponto de vista, pelo menos, né, e nem do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores. Nós temos ainda contestações em relação ao papel que a Petrobras pode ter na economia, ao próprio PPI, a questões estruturais, mas nós adiamos isso para o período eleitoral em prol de um certo consenso de imediato, né, de emergência, porque a emergência já existia, meus amigos. Nós não estamos agora dentro da guerra, aí o governo diz, agora tem a guerra, vamos agir, agora sim a gente concorda que tem que agir. Não é pretexto, não é suficiente, o governo foi sim negligente. O ramp-up, a subida estrutural de preços do petróleo e, portanto, em tempo real, os reajustes na bomba do combustível para nós todos e no gás de cozinha, ocorrem há praticamente um ano, sem absolutamente nenhum dedo ser mexido no governo federal a respeito. Então, em 24 horas, por mais que seja essa pleiade toda, você não vai trazer uma solução melhor do que essa. Portanto, nós vamos à votação. E se vamos lá, supor que depois dessa conversa o governo chegue numa solução parecida com o senhor aqui, tem apresentado e solta a medida provisória hoje, como é que faz? Olha, o governo tem o direito de usar a medida provisória, o governo tem direito de conceber um instrumento mais precário, mais imediato, achar que agora tem que fazer as coisas todas em 48 horas, em 72 horas, mas nós vamos continuar nosso trabalho consistentemente. Isso não é a primeira vez que acontece, né? Nós já tivemos no auxílio emergencial a mesma coisa, o governo levou 4 meses para se mexer, quando o Congresso se mexeu, ele aí foi se mexer, né? Em relação a vacinas, em relação ao Pronamp, que ajuda micro e pequenas empresas, em relação ao marco regulatório das ferrovias, que eu também passei pela mesma coisa, na véspera de relatar, apareceu uma medida provisória. E o que aconteceu? Conviveram. Olha, está aqui a medida provisória, ela está valendo, mas nós não vamos deixar de fazer o nosso trabalho mais aprimorado, mais discutido, mais consolidado, que é o nosso dever aqui como legisladores. Senador, para a gente encerrar, tem um trecho do texto do senhor que diz o seguinte, o artigo 67 do PL 1472, porque uma coisa que é muito criticada é essa política de preços, né? A paridade de importação, que leva em consideração dólar, petróleo, enfim. O artigo 68 diz o seguinte, os preços internos praticados por produtores e importadores de derivados de petróleo e GLP, inclusive derivados de gás natural, devem ter como referência as cotações médias do mercado internacional. Cotações médias do mercado internacional. Primeiro fator. Os custos internos da produção e os custos de importação, desde que aplicáveis. Isso não é manter a paridade? Como é que é? Não, ao contrário, é inserir nessa política que hoje é 100% paridade de importação, ou seja, nós estamos pagando na bomba o preço lá de fora, veja, não é paridade internacional, é paridade de importação, é o preço lá de fora, mais os custos de internação para cá, sendo que mais da metade, e grandiosamente a maior parte dos produtos, mais de 70% do que a gente consome é produzido aqui mesmo. Então não faz sentido, a gente criou um mercado virtual, um mercado imaginário brasileiro, que não é esse. Porque faz parte do mercado brasileiro o produtor nacional, seja ele Petrobras, seja um produtor privado. O importador é um complemento do mercado nacional. Então nós estamos colocando aí, é meio óbvio que a gente está colocando, mas é o claro, que é o seguinte, a cotação para o brasileiro será uma função do preço internacional, porque a gente não pode se desgarrar dele, claro, é uma realidade mundial, é uma commodity mundial, dos custos internos de produção do petróleo nacional no que couber, no percentual que ele trouxer para o mercado,
e da paridade de importação em relação ao importado. Então é óbvio, né? É o lógico. Mas isso não estava escrito. E esse artigo entra justamente na lei do petróleo, que data desde 97, onde o mercado está aberto para o investimento em refino, para importação, por mera autorização da ANP, tanto refino quanto importação, e não se fala mais em monopólio estatal. O que se fala hoje é, claro, da presença hegemônica da Petrobras, pelo histórico que ela tem, né? Mas os monopólios e os domínios de mercado têm que ser avaliados, inclusive pelo CAD, regionalmente e por produto. Não se pode dizer que a Petrobras é monopólio do refino no Brasil. Não existe mais isso. Isso há 20 anos que já está superado. Esse é um argumento falso, da mesma forma que outro dia eu ouvi que a Petrobras exporta petróleo pesado e deixa o leve aqui. É o contrário. Ela, graças aos investimentos que foram feitos de 2003 a 2013 nas refinarias da Petrobras, hoje as refinarias da Petrobras são de alta complexidade, processam o óleo pior, entre aspas, que é o óleo pesado, e levam para fora para fazer caixa, ajudar de qualquer forma o fluxo de caixa da Petrobras, o óleo leve. Então a gente exporta o óleo melhor e usa o óleo pior, graças à competência das refinarias que sofreram upgrades durante essas décadas. Então tem várias coisas aí que as pessoas precisam, alguns especialistas inclusive, precisam atualizar seus conhecimentos, porque eles estão repetindo mantras dos anos 90. E agora a realidade é bem diferente. Mais uma vez, obrigado pela participação, senador. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os projetos vão amanhã à votação. As emendas foram apresentadas hoje devem ser anexadas a esses relatórios finais. E na última vez que a gente conversou, antes da última vez aí que chegou pertinho de ser votado, eu perguntei para o senhor, de 0 a 10, quando o senhor achou que ia ser, o senhor disse que era 10. Vai manter o otimismo, se eu fizer a mesma pergunta? Não, com certeza. Eu mantenho o 10 e, na verdade, aquele outro 10 que eu disse, houve a suspensão daquilo e, na verdade, eu capitulei no último momento e eu me lembrei desse compromisso que eu fiz aqui. Eu disse, rapaz, eu dei 10 lá e agora eu vou ter que capitular aqui. Na verdade, houve uma boa razão. Muitos, como você disse, tomando um pouco mais de tempo aqui, você mesmo disse e acertou, havia uma desinformação rolando no plenário, inclusive em relação ao PLP-11, que era o do ICMS dos estados. Pegaram uma tabela desatualizada, relacionada com o projeto como ele veio da Câmara, e começaram a circular lá perdas dos estados, que não tem absolutamente nenhuma pertinência com o projeto que a gente estava relatando. Então, por conta disso e por conta de outras coisas que apareceram ali na última hora, o pessoal um pouco desinformado, querendo se atualizar, querendo se enfronhar, eu disse, qual é o mal desse pessoal ir para um carnaval menos animado, dar uma olhada nesses projetos e a gente votar. Portanto, eu continuo mantendo o 10, porque agora sim, agora não tem jeito. Agora está a guerra aí, agora estão todas as premências. O próprio presidente Bolsonaro já declarou que o PPI realmente não serve ao Brasil, fechou a unanimidade, porque eu acho que ele era a última pessoa que não acreditava nisso, e eu acho que agora não tem razão para a gente não votar esses instrumentos. Obrigado mais uma vez, senador. Bel, com você. Obrigada, Túlio. Tempo no carnaval, os senadores tiveram de sobra, né? Não teve folia, até onde a gente sabe, então deu para todo mundo estudar direitinho para fazer a sua parte, né, nesse assunto que é tão importante. Até uma próxima. Obrigada, Túlio. Obrigada também ao senador Jean Paul Prats. A gente vai seguindo por aqui com o Jornal.